Estamos aqui com a continuação, então, do encontro. Novamente a gravação foi encerrada devido a problemas que estamos tendo com a gravação do áudio em vídeos longos de tempo aproximado de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Ok? Então aqui a gente vai para a continuação do assunto do vídeo passado. Vimos essa série de exemplos de reprovados de filhos de Belial na Bíblia e agora vamos ver alguns exemplos dos tempos modernos. Um deles é Ted Bundy. Quem foi Ted Bundy? Theodore Robert Bundy, mais conhecido pela alcunha de Ted Bundy, foi um notório assassino em série americano que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 1970 ou antes. Após quase uma década de negação, antes da sua execução em 1989, ele confessou 30 homicídios em 7 estados de 1974 a 1978. O real número de vítimas, contudo, pode ser bem maior. Bundy era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Bundy se aproximava de suas vítimas em locais públicos, fingindo lesão ou incapacidade, ou fingindo ser uma figura de autoridade, antes de atacá-las e deixá-las inconscientes, e as levava a locais reclusos para estuprá-las e depois matá-las. Às vezes ele retornava à cena dos crimes, ajeitando o local e tendo relações sexuais com os cadáveres em decomposição, até a fase de putrefação ou outros acontecimentos, como animais selvagens mexendo nos corpos, que o impedisse de continuar. Ele decapitou ao menos 12 vítimas e manteve algumas das cabeças em seu apartamento como lembranças. Em algumas ocasiões, ele invadiu a casa de suas vítimas à noite e as espancava enquanto dormiam. Então aqui a gente tem um homem horrível, uma pessoa horrível, terrível. Matou pelo menos, no mínimo, umas 30 pessoas. A gente não sabe quantas foram de verdade. E por muitos e muitos anos ele negou. Ele foi preso, escapou, foi preso de novo, se não me engano, ele escapou 2 vezes. E o cara ainda conseguiu fazer pessoas acharem que ele era inocente. Tinha diversas mulheres que iam assistir o julgamento dele, achando que ele era inocente, por conta dele ter uma boa aparência, por conta dele ser uma pessoa carismática. A gente tem nessa primeira imagem aqui a namorada dele, que se você parasse para olhar essa figura somente, poxa, parece um casal feliz. Parece um homem inocente. Mas é somente aparência. A gente precisa entender isso dos reprovados. Nem sempre eles vão estar expondo quem realmente eles são. A gente vê isso muito com os psicopatas, a gente vê muito isso com os serial killers. Eles não estão declarando, eu sou um assassino em série. Eles escondem. Eles criam máscaras. E de fato também a gente tem momentos onde eles já mostram quem realmente eles são. No caso de sodomitas, como a gente leu Sodoma e Gomorra, no caso de falsos profetas, no caso de filhos de Belial. Mas a gente tem muitos casos que é como Judas. A gente tem muitos casos que é como o anticristo, que eles não vão contar quem eles são. Até como no caso dos sodomitas, por acaso eles estão falando, nós somos assassinos, nós somos abusadores? Não. Eles falam, nós amamos. A gente quer promover um amor. A gente quer promover a paz. Eles criam toda uma máscara de piedade. Eles criam toda uma ilusão de serem pessoas boas, de serem pessoas que querem coisas boas. Nos falsos profetas, a gente pode até chegar a mencionar o fato que eles dizem ser cristãos, dizem estar pregando o evangelho, dizem estar fazendo a vontade de Deus, enquanto pregam mentiras. Enquanto, através de suas enganações, fazem pessoas irem para o inferno. Porque a pessoa acha que ela tem o evangelho correto, a pessoa ela acha que a mentira que ela está acreditando é verdadeira, e se ela morrer numa falsa religião, ela vai para o inferno. Tudo bem? Então a gente tem que entender que essas pessoas podem até ter aparência de piedade, mas com as suas obras elas a negam. Elas proclamam, elas dizem conhecer a Deus, mas com as suas ações eles negam a Deus. Eles demonstram
quem verdadeiramente eles são. Não somente a gente tem essa questão da aparência da piedade com o Ted Bundy, mas a gente também tem assassinato, um homem perverso, que não tem afeto natural, não tem misericórdia, uma pessoa implacável, não se cansou depois do primeiro assassinato, não se cansou depois do segundo, não se cansou depois do 10º, não se cansou depois do 20º, e não teria se cansado se ele não tivesse sido preso. Infelizmente, ele demorou anos e anos para ser executado. Depois de suas prisões, depois que ele ficou no corredor da morte, demorou muito tempo. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a justiça deve ser feita rapidamente. E ainda mais para um homem terrível que cometeu tortura, que cometeu sequestro, que cometeu vários estupros, vários assassinatos, cometeu necrofilia. É um homem que tem diversas afeições vis. Não é algo que vem naturalmente ao homem sentir vontade de fazer essas coisas. Não é algo que um ser humano sente. Tem que ser um reprovado para fazer esse tipo de coisa. E o final dele, como eu disse, foi executado na cadeira elétrica. Outro exemplo também aqui. Esse aqui é super evidente que ele já era um reprovado. Esse, como o próximo exemplo que a gente vai ter aqui também, eles já estavam mostrando as cores dele há muito tempo. E isso não é incomum com psicopatas, eles já demonstram quem eles são desde uma idade muito jovem, desde uma idade muito baixa, eles já estão demonstrando quem realmente eles são. Mas infelizmente, seja por conta da sociedade que eles estão, os erros que eles cometem, as abominações que eles fazem, não são considerados como algo que se deve ter um alerta. Não é considerado como algo perigoso, por mais que a Bíblia esteja avisando. Jeffrey Dahmer. O que Jeffrey Dahmer fez? Jeffrey Lionel Dahmer, nascido em 21 de maio de 1960 e faleceu em 28 de novembro de 1994, foi um serial killer americano. Dahmer assassinou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991. Pode até parecer que, 17 pessoas foi um número bem menor que o Ted Bundy. Vamos ler o que ele fez. Sendo a maioria dos assassinos ocorridos entre os anos de 1989 e 1991. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. É algo até ruim que às vezes a gente acaba fazendo, especialmente vendo uma sociedade que tem muito crime, que tem muito assassinato. A gente olha para uma cidade, essa cidade ela tem pouco crime, essa cidade ela só tem 10 assassinatos em tal quantidade de período de tempo. Não importa se foi 17 pessoas, se foi uma pessoa, se foi 50 pessoas que morreram, ainda assim é um absurdo. Ainda assim é algo horrível. Ainda assim são pessoas que são merecedoras da pena de morte. E no caso desses aqui, são pessoas terríveis, sem qualquer tipo de reconciliação. Embora diagnosticado como portador de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica, e transtorno psicótico, Dahmer foi considerado legalmente são em seu julgamento. Condenado por 15 dos 16 assassinatos que cometeu no estado norte-americano de Wisconsin, foi sentenciado a 15 penas de prisão perpétua. Nem sequer foi posto à morte. 15 penas de prisão perpétua, porque vai adiantar, se condenar ele 15 vezes prisão perpétua. Em 15 de fevereiro de 1992. Posteriormente, no estado norte-americano de Ohio, Dahmer foi sentenciado a uma 16ª pena de prisão perpétua, dessa vez pelo homicídio de Stephen Mark Hicks, ocorrido em 1978. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi espancado até a morte por Christopher Scarver, outro detento, com quem cumpria pena na Columbia Correctional Institution, uma prisão de segurança máxima no estado de Wisconsin. Ele só morreu porque alguém matou ele. Porque outro detento, que não aguentava mais estar próximo dele, sabendo de tudo que ele fez, tirou a vida dele. Um homem que cometeu sodomia, um homem que cometeu necrofilia, um homem que cometeu canibalismo. A gente tinha até também algumas acusações de pedofilia que ele cometeu. Um homem horrível. Uma pessoa terrível. Sem nenhum tipo de afeto natural. Uma pessoa, assim como Ted Bundy, implacável. Que cometeu diversos assassinatos. E morreu espancado por um companheiro de cela. E aqui a gente vai para mais um exemplo também, exemplo de revirar o estômago. John Wayne Gacy.
John Wayne Gacy, 17 de março de 1942 a 10 de maio de 1994, foi um assassino em série e estuprador estadunidense, conhecido como palhaço assassino, acusado de torturar, estuprar e matar ao menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978 no condado de Cook, no estado de Illinois, na região metropolitana de Chicago. Ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Demorou 14 anos para ser colocado à morte, depois que ele já estava na fila para morrer, basicamente. 14 anos para ser executado essas penas de morte. Todos os assassinatos conhecidos perpetrados por Gacy foram cometidos em sua casa, no bairro de Norwood Park. Suas vítimas eram trazidas à sua casa por força ou por subterfúgios enganosos. Ele fingia ser outra coisa, chamar eles para uma festa, chamar eles para uma reunião de amigos e buscava abusar ou matar essas pessoas. Todas, exceto a sua primeira vítima, a qual foi esfaqueada até a morte, foram mortas por asfixia ou estrangulamento com um garrote improvisado. Gacy enterrou 26 de suas vítimas sob o assoalho de sua casa. Outras 3 vítimas foram enterradas em outras partes da sua residência, enquanto os cadáveres das 4 últimas foram jogados nos rios Des Plaines. Condenado por 33 assassinatos, Gacy foi sentenciado à morte no dia 13 de março de 1980 por 12 desses crimes. Ficou conhecido como palhaço assassino por conta de seus trabalhos de caridade, eventos para a obtenção de fundos e festas infantis nos quais ele se vestia como Pogo, o palhaço, ou Patches, o palhaço, personagens no qual ele criou. Tanto esse homem como esse aqui, ambos já se era conhecido desde uma idade relativamente jovem que eles eram sodomitas. Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy. Inclusive, John Wayne Gacy ele tinha uma passagem na polícia por sodomia. Já pararam para pensar se essas pessoas tivessem sido colocadas à morte no momento onde foi revelado esses pecados que eles cometeram, seja Ted Bundy com o primeiro assassinato que ele cometeu e foi preso, seja Jeffrey por ter cometido sodomia, ou Gacy por ter cometido assassinato e sodomia, no caso, sodomia primeiro. Quantas mortes teriam sido evitadas? Somente com Wayne, 33. 33 pessoas estariam vivas. Então, se a sociedade buscasse fazer vontade de Deus, se as pessoas ouvissem o que a Bíblia diz, o mundo seria um lugar bem melhor. Infelizmente, não é assim. E agora a gente vai para... É até difícil chegar nesse ponto, mas é uma das histórias que é a mais difícil de até se imaginar que aconteceu. Nossa, mas depois de ter visto esses 3 monstros, essa aí é pior. Se você para analisar, eu não sei se tem como dizer que é pior, mas também é completamente terrível. É a história de Robert Thompson e John Venables. A história que envolve esses 2 garotos... Poxa, por que não tem a foto de um adulto? Porque eles cometeram esse crime quando eles eram crianças. Eles cometeram esse crime quando eles tinham essa idade que está sendo mostrada aqui nas fotos. Esses 2 aqui foram os que cometeram esses terríveis crimes. Esse último menino da direita aqui é quem sofreu todas essas maldades que foi cometido por esses homens anteriores, esses meninos anteriores. James Patrick Bulger, 16 de março de 1990 a 12 de fevereiro de 1993, era um menino britânico de 2 anos que foi sequestrado, torturado e assassinado por Robert Thompson, 23 de agosto de 1982, e John Venables, 13 de agosto de 1982. Prestem atenção que não tem data de morte para esses 2. Quando os 2 tinham apenas 10 anos, no dia 12 de fevereiro de 1993. Por que eu falo que a idade de contabilidade está lá entre os 6 e os 7 anos? As pessoas acham que não, uma criança de 8 anos, uma pessoa de 9, uma criança de 10, não tem noção ainda do certo e errado. Tem noção do que é pecado. Esses 2 tiveram malícia suficiente para torturar o James, para matar o James, para abusar sexualmente dessa criança. Não foi algo pequeno que eles fizeram, não foi um acidente, foi tudo planejado.
Robert e John foram condenados em novembro de 1993, mas receberam liberdade condicional em 2003, quando completaram 21 anos, ganhando novas identidades e o direito de viver anonimamente. Venables foi preso novamente devido a envolvimento num caso de pornografia infantil, mas estava para ser solto em setembro de 2019. Olha o quanto que é grande a injustiça. Esse caso aqui foi na Inglaterra. Foi com o povo britânico. Olha o quanto que é grande a impunidade. A gente costuma falar que no Brasil criminoso não tem punição. Não é só no Brasil. Essas pessoas cometeram assassinato, foram presas, foram soltas logo depois, vai e é encontrado com pornografia infantil. E é solto de novo. Essas pessoas têm um direito de anonimidade. Essas pessoas estão com novos nomes agora. Ninguém sabe onde eles estão. Olha como que o governo britânico é uma piada. Nada de punição, nada de justiça pela morte de James. Uma criança que realmente era inocente, uma criança que realmente não fez nenhuma maldade, mas que sofreu todo tipo de impiedade por esses dois filhos de Belial. Nossa, mas são crianças, eles sabiam totalmente o que eles estavam fazendo. Eles tinham total conhecimento. Não somente isso, mas um deles foi e continuou para ser um pedófilo. Se as pessoas que merecessem ser postas à morte fossem colocadas, a gente já ia prevenir que casos assim acontecessem. E se esses homens, esses meninos, essas pessoas tivessem sido colocadas à morte, essas crianças tivessem sido colocadas à morte, a gente ia ter ainda menos pedófilos no mundo. A lei de Deus não é por acaso. A lei de Deus não é uma sugestão. A lei de Deus ela é importante para que a gente viva numa sociedade segura e para que a gente viva bem. O Mirror escreveu: Venables, 37, será solto em poucos dias e receberá dinheiro para viver no Canadá. Em fevereiro de 1993, James Bulger, de 2 anos, foi raptado e levado a um cemitério, onde foi espancado com uma barra de ferro de 10 quilos e tijolos. Os criminosos ainda jogaram tinta azul turquesa no seu rosto e colocaram baterias em sua boca e ânus, além de abusar sexualmente do menor, manipulando seu órgão sexual. O corpo de James foi deixado em uma estrada de ferro em Liverpool, noroeste da Inglaterra, para fazer com que a morte parecesse um acidente. A maldade desses dois é tão grande que eles pegaram o corpo do menino que eles acabaram de matar, acabaram de torturar, acabaram de abusar sexualmente e jogaram no trilho de trem. Então, como você pode dizer que uma criança de 10 anos de idade não tem noção? A Bíblia fala de pena de morte que pode envolver, sim, crianças na cidade. A Bíblia, de fato, fala de crianças amaldiçoadas. E, se você olhar a realidade, você vai ver que é isso que existe. É um assunto ruim? É um assunto ruim. É um assunto confortável? Claro que é. Não é legal falar sobre esses dois. Não é legal falar sobre Gacy. Não é legal falar sobre Dahmer. Não é legal falar sobre Bundy. Não é legal também saber que o anticristo vai vir. Não é legal saber que Judas Iscariotes fez tudo que ele fez. Que Herodes fez tudo que ele fez. Que Amã, tudo que ele planejou fazer. Hófere e Finéias, enfim, todo o povo Sodoma. Todos os exemplos de reprovados não são assuntos positivos. Não são assuntos que alegram. Mas é a verdade. O mundo que a gente vive é cheio de pessoas ruins. E as pessoas se perguntam por quê que o mundo é cheio de pessoas ruins. Não existe Deus porque o mundo é ruim. Se Deus existe, ele é maldoso porque o mundo é ruim. O mundo é ruim porque as pessoas são ruins. Porque as pessoas são podres. Porque as pessoas são corruptas. Deus nos dá a sua lei perfeita. Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus nos oferece a salvação. Mas muitas pessoas escolhem ser lobos em pele de cordeiro. E é com isso que a gente chega na nossa conclusão. Como a gente deve agir em relação a essas pessoas? Como a gente deve agir? O que a gente deve fazer? Primeiro ponto, mantenha a distância. Não esteja próximo dessas pessoas. Esteja atento. Evite riscos desnecessários. Esteja sempre próximo dos seus filhos. Não vá para lugares à noite, não fique andando sozinhos acompanhando em locais de risco. Não é só assalto que você tem que se preocupar. E a gente tem que entender que isso aqui não é
eu buscando deixar vocês paranoicos, deixar vocês duvidando de todas as pessoas. Nossa, será que eles serão reprovados? Será que é um filho de Belial? Nosso papel não é ficar buscando o criminoso. Não é buscar duvidar de todo mundo e olhar a vida pessoal deles e virar um repórter investigativo. O nosso papel é ser sóbrio e vigilante. O nosso papel é fazer o que a Bíblia ensina e nos afastar. Destes, afasta-te. É a gente não buscar amizade com essas pessoas. De fato, a gente tem que amar nossos inimigos. De fato, a gente tem que amar aquelas pessoas que nos perseguem. De fato, a gente tem que amar os nossos vizinhos. Mas a gente não deve amar os filhos de Belial. O que Salmo 139 diz? Certamente, tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós homens sanguinários. Pois eles falam contra ti perversamente, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Quem são os inimigos de Deus? Os reprovados. Essas pessoas todas que a gente mencionou até agora são inimigos de Deus. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, conto-os como meus inimigos. Como eu faço para andar com a palavra de Deus, para carregar o mandamento de Deus corretamente? De fato, eu tenho que amar os meus inimigos pessoais, eu devo amar os meus vizinhos, mas eu também devo odiar os inimigos de Deus. Eu também devo odiar os inimigos do Senhor. Os filhos de Belial, os homens ímpios, os cães, a geração de víboras, as raposas e as porcas deste mundo. Nós devemos odiar essas pessoas. Isso não quer dizer que você deva buscar ir até essas pessoas, ter uma briga física com elas, que você deve pegar e executar essas duas pessoas, e você deve buscar e matar o gay se ele estivesse vivo. Não é o nosso papel como cristãos carregar a pena de morte. Isso é papel do governo. Isso é dever do governo. Se o governo não faz, não é papel de nenhum pastor, nem de nenhum cristão carregar com as nossas próprias mãos a justiça. Tudo bem? A gente deve manter o mandamento de Deus de fato, mas Deus não fala para cada um de nós ser vigilantes. Deus não fala para a gente pegar e desobedecer a lei e colocar pessoas à morte. A Bíblia fala para a gente odiar essas pessoas. O que significa? Significa que a gente deve agir como Mardoqueu, que não se curva a Amã, que não busca amizade com a Amã, que não busca proximidade com a Amã, que mantém a sua distância, que não quer se envolver. A gente não deve ser amigo de filho de Belial, a gente não deve estar na casa deles, a gente não deve chamar eles para ir na nossa casa, a gente não deve deixar os nossos filhos com eles, a gente não deve confiar nossa segurança a eles. E de fato, infelizmente, a gente vai ter que lidar com essas pessoas, porque o mundo está cheio deles. Existem filhos de Belial nos nossos trabalhos, existem filhos de Belial nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nos nossos cursos, a gente vai ter contato com eles. Às vezes você vai num restaurante e o atendente é um reprovado, é um sodomita. Às vezes você vai para cortar o cabelo e uma das pessoas que está esperando na fila é um falso profeta. Então chega momentos em que você não vai ter controle de todo mundo que está à sua volta, a todo momento, em todo lugar. E a gente tem que entender que o nosso papel não é começar a agredir essas pessoas fisicamente ou verbalmente. Romanos 12, capítulo diz: não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se eu trabalho numa empresa e infelizmente eu tenho que ter contato com o filho de Belial, mantenha o mínimo de contato possível, só o que for necessário para sua vida profissional. Precisa desse documento assinado, ok, tchau. Acabou. Você não precisa ser amigo dele, você não precisa manter uma boa relação com ele, uma relação de intimidade, uma relação de amizade, não. Só trabalho. Eu estou estudando, no meu grupo de estudo foi sorteado, infelizmente tem um filho de Belial. Tá, o trabalho vai ser desse jeito? Não, vai ser dessa forma? Apresentou o trabalho? Acabou. Sem mais contato. Sem mais conversa. A gente precisa manter a distância. A gente precisa seguir a lei de Deus. E a gente precisa entender o que é que a Bíblia quer que a gente faça quando ela diz para a gente odiar os inimigos de Deus. Para concluir, a gente deve também pregar o Evangelho. A gente deve também seguir a Bíblia.
A gente deve também continuar servindo a Deus e não ficar com medo, ficar temerosos do que pode acontecer, dos filhos de Belial perseguirem a gente, dos homens ímpios perseguirem a gente, porque vai acontecer. A gente deve se lembrar do que Deus disse para Ezequiel. Por mais que espinhos, por mais que escorpiões estejam ao seu redor, a gente não deve temer. Ezequiel não deveria temer e a gente também não deve. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Portanto, irmãos e irmãs, vamos seguir o exemplo de Deus. Vamos seguir o exemplo de Cristo, que diante de Herodes ficou mudo. Vamos seguir o exemplo aqui do salmista, que odiava os inimigos de Deus. Vamos seguir o que Jesus nos ensina em Mateus 15, sobre os fariseus. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. No que for possível para nós, vamos deixá-los sozinhos, vamos afastar dessas pessoas, vamos odiá-los. E fazer o que Deus nos ensina a fazer. Então espero que tenha ficado evidente a importância que é a gente saber essa doutrina. Por mais que não seja uma doutrina agradável, por mais que não seja algo que a gente queira ouvir a todo momento, ainda é necessário ouvir, porque é a realidade. Então, qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou mandar no e-mail que está na descrição do canal. Que Deus abençoe vocês e até mais.